Graça e paz, igreja. Existem situações na nossa vida que não tem explicação, e eu acho que a morte é uma delas. A palavra de Deus em Deuteronômio 29:29 nos fala que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então existem coisas que nós só teremos explicação na eternidade. Existem respostas que nós só teremos na presença de Deus através do Espírito Santo. Porque nós somos seres humanos, nós somos seres limitados, movidos muitas vezes por sentimentos e emoções, mas também somos seres espirituais, movidos pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Então, em momentos assim, nós temos que entender que em Eclesiastes 3 fala que há um tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer e também tem o tempo de morrer. E Deus, Ele nunca perde o controle. Deus, nada foge do seu controle, nada foge da sua vontade. Então esse momento fica a tristeza, fica o luto, fica a saudade, mas permanece o Espírito de Deus dentro de cada um de nós para nos dar o conforto e nos trazer a paz. Amém? Eu gostaria de primeiramente honrar o nome de Deus, aos nossos apóstolos, pela oportunidade de estar aqui hoje, podendo compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês, honrar a vida de cada um de vocês que está aqui, presente, e também está disponível para ouvir a voz de Deus, porque é a palavra de Deus que gera transformação, libertação e restauração em nossas vidas, e eu creio que nesta noite não será diferente. Amém? Nós temos vindo de uma sequência de mensagens a respeito de honra, a respeito de gratidão. Viemos de um final de semana intenso, com palavras sobre paternidade, sobre lealdade, fidelidade, sobre o reino de Deus. E eu gostaria de trazer um tema aqui nesta noite. E o tema da mensagem é chamados à santidade. Porque nós, cristãos, se não decidirmos viver uma vida em santidade, a honra pode se tornar em bajulação, a gratidão pode se tornar em um senso de dívida. O reino pode ser um reino terreno e não um reino celestial. A paternidade pode ser uma paternidade na nossa mente limitada e não a paternidade sem limites, que é a paternidade divina. Então, a santidade, ela nos traz uma revelação especial de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui nesta noite. Quem aqui é santo? Levanta sua mão. Somente os santos, levante a sua mão. Levante, quem é santo, levante a sua mão e permaneça com a mão erguida. Sabe por que a maioria das pessoas não levantaram a mão? Porque não entende o que é ser santo. Não entende a palavra de Deus, o que é ser santo. Um certo dia um amigo meu me mandou, não sei se ele lembra ainda, ele me mandou uma pergunta, Xandão, falou: pastor, esses versículos aqui que falam sobre santo, quem que são esses santos de hoje? Eu falei: somos nós. Aí, alguma parte do meu estudo eu expliquei para ele o que é ser santo. Nós achamos que ser santo é algo impossível e inacessível para o ser humano. Mas a palavra de Deus declara ao contrário. Porque ser santo não é a ausência do pecado. Porque a palavra de Deus é muito clara no livro de Romanos 6:23, que fala que o salário do pecado é a morte. E em 3:23 também fala que todos pecamos. Então não existe exceção, todos nós pecamos. Então nós precisamos entender que
santidade não é a ausência de pecado, mas é a existência de um Deus vivo dentro de cada um de nós, trabalhando diariamente através do seu Espírito Santo para transformar as nossas vidas. Então, quando alguém pergunta se você é santo, você fala: eu sou santo. Existe até um louvor meio antigo que fala: eu sou um santo lutando contra o pecado. Então todos que aceitam a Cristo são santos. Então você tem que ter autoridade de falar que você é santo, sem titubear, sem ter medo, mas depois de seguir todos os passos que eu estarei explicando aqui. Porque santidade não é por palavras, santidade é por atitudes, por um estilo de vida. A palavra santidade, no dicionário, ela tem esse significado. O dicionário fala assim: santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mau ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Vou ler a parte B da frase. A parte B da frase nos fala: a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total. Então no dicionário ele nos mostra que a dedicação é parcial? Não, é uma dedicação total a Deus. Você não escolhe áreas da sua vida para obedecer e ser fiel, você se entrega por inteiro. Então santidade vai muito além da renúncia, da abstinência. Ela vai a uma entrega total da sua vida, do seu coração, para fazer a vontade de Deus. Eu gostaria de compartilhar um texto, uma epístola bíblica do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 4:1-8. Os alunos do Instituto aprenderam sobre as epístolas paulinas, e 1 Tessalonicenses é a primeira epístola escrita por Paulo, e é uma das epístolas mais antigas do Velho Testamento, uma das primeiras que foram escritas na ordem cronológica. E quando nós vemos a primazia de ela ser escrita, nós entendemos a importância que esse texto tem, a orientação e a correção que o apóstolo passa para o povo de Tessalônica. Eu gostaria de compartilhar, vocês podem acompanhar na Bíblia ou no telão. Eu vou seguir aqui e vocês acompanhem a leitura. Quanto ao mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dizemos e asseguramos. E preste muita atenção nesse final:
Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Vou repetir. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o Espírito Santo. O que eu gostaria de compartilhar com vocês através desse texto, desse trecho que acabamos de ler? Quando nós temos a oportunidade de ouvir um homem e uma mulher de Deus nos orientar, guiados pelo Espírito Santo, para nos corrigirmos a nossa caminhada, para nós corrigirmos a nossa maneira de pensar, de agir, de falar, quando homens nos confrontam em relação ao nosso pecado, aos nossos erros, quando homens e mulheres vêm de encontro a pensamentos e paradigmas que têm bloqueado a nossa mente, e nós rejeitamos esta palavra, o texto é muito claro em nos dizer que quando nós rejeitamos uma palavra que nos leva a um nível de santidade, nós não estamos rejeitando ao homem que está falando, nós estamos rejeitando ao próprio Espírito Santo de Deus, que tem ministrado ao nosso coração aquilo que nós precisamos ser moldados, aquilo que nós precisamos ser transformados. Então, quando chegar uma pessoa até você com uma palavra de Deus, seja num altar ou seja em particular, receba essa palavra, mas não só como um simples ouvinte, mas coloque em prática diariamente na sua vida tudo aquilo que você tem aprendido em relação à mudança, à transformação, à restauração, à libertação. Nós tivemos um final de semana que falou muito sobre mudança de mentalidade. Então, é impossível nós sermos libertos ou livres dos erros, dos pecados, das falhas, se nós não tivermos uma mudança de mentalidade. E a palavra de Deus em Romanos 12:2, ela é muito clara quando ela nos fala que nós precisamos mudar a nossa mente para provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o texto, na parte A, ele nos fala: não se amoldem ao padrão deste mundo. E o que é não se amoldar ao padrão deste mundo? Hoje em dia, o mundo oferece alegrias, prazeres momentâneos. E eu não quero falar do pessoal lá de fora que não conhece a Cristo. Eu quero falar do pessoal aqui de dentro que conhece a Jesus, que tem uma vivência. Eles estão se moldando com o mundo, eles estão aceitando o mundo. Uma frase que eu digo que foi o Satanás que criou, e existe na boca não só dos jovens, mas na boca de todos hoje: o não dá nada. Não dá nada eu fazer isso, se todo mundo faz. Mas eu acho que você já escutou o teu pai e tua mãe falar: você não é todo mundo. E Deus, ele fala para você aqui nesta noite: você não é todo mundo. Se existem pessoas que conhecem a Cristo e têm se amoldado a um padrão de pecado, a um padrão que o mundo tem oferecido, e tem vivido isso como algo normal, algo banal, você não é todo mundo. Você é alguém especial para Deus. Você foi escolhido por Ele para ser diferente, não para se amoldar ao padrão mundano, mas para se amoldar a um padrão de reino. E que reino é esse, pastor, que você fala? O reino de Deus. Um reino de amor, um reino de transformação, um reino de libertação, um reino que pega aquele que ninguém quer
e transforma em alguém importante diante da sociedade. Um reino que pega um miserável e torna ele um empresário. Um reino que pega um drogado e torna ele um pastor. Este é o reino que eu estou falando. Um reino de um Deus vivo, de um Cristo que reina, de um Cristo que vive e quer habitar no seu coração, quer coabitar contigo através do seu Espírito Santo, para que você não continue vivendo essa vida muitas vezes desgraçada que você tem vivido, porque a palavra desgraça significa sem a graça. E talvez você está aqui hoje, presente nesse culto, ou vendo essa transmissão através da internet, e a única coisa que você precisa é a graça de Deus. A única coisa que você precisa é a presença de Jesus, para que você possa começar a viver uma vida em santidade, uma vida em lealdade, uma vida digna de filho de Deus. E eu gostaria agora de citar alguns tópicos e revelar ao coração de cada um de vocês, através da luz da palavra, através da luz da Bíblia, o que é a santidade, o que é ser santo, o que precisamos fazer, o que a santidade nos oferece, quais os benefícios e os malefícios de ser santo e não ser santo. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa palavra, guardassem no coração e vivessem ela diariamente, porque a palavra simplesmente, quando ela é ouvida e não praticada, ela não gera transformação. A palavra simplesmente ouvida, ela só vai gerar informação. Talvez você saia daqui essa noite cheio de informação, mas esse não é o meu objetivo aqui nesta noite. O meu objetivo é que você saia daqui cheio da revelação do Espírito Santo de Deus, e tenha mudanças naquilo que o Espírito Santo ministrar no teu coração. Amém? Então vamos lá. Primeiro tópico: santidade é uma ordenança de Deus. Repitam comigo: ordenança. A palavra ordenança vem do quê? De ordem. Então santidade é uma ordem de Deus. 1 Pedro 1,16, a palavra de Deus nos fala assim: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Deus, Ele não chamou um grupo seleto de pessoas para a santidade. Deus, Ele não escolheu pessoas espirituais para viver em santidade. Deus não escolheu nomenclaturas eclesiásticas para viver em santidade. O pastor, o bispo, o apóstolo, o presbítero, o padre. Não. Deus, Ele escolheu a cada um de nós para vivermos em santidade. Então o chamado à santidade, ele é algo muito especial, e ele é uma ordenança para cada um de nós. A santidade, ela faz parte do caráter de Deus, e se ela faz parte do caráter de Deus, e Deus sendo o nosso Pai, então nós temos que representar o caráter de Deus como seus filhos. Nós temos que buscar apresentar diariamente esse mesmo caráter, o caráter de filhos transformados, libertos, restaurados, que manifestem não só através de palavras, mas através do testemunho, quem é Deus, quem é o Pai
que nós falamos. Porque as pessoas, elas conhecerão a Deus, não simplesmente pelas palavras, pelas pregações, pelo evangelismo que fazemos, mas sim pela vida que vivemos. Então, o primeiro, nós precisamos entender que a santidade é uma ordenança, um chamado e um convite para todos nós. Segundo, santidade é a manifestação do caráter de Deus. Falem comigo, manifestação. Então é a manifestação do caráter de Deus através de cada um de nós. Nós que vamos manifestar o caráter de Deus nessa terra. Nós que fomos escolhidos para manifestar esse caráter e representar, ser um representante de Deus nesta terra. A palavra de Deus, em Levítico 19:2, nos fala: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel. Aqui a palavra era para uma comunidade. Não era para alguém especial, alguém escolhido, alguém exclusivo. Foi para uma comunidade. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Novamente, a mesma frase em um novo texto. Nós vimos um texto no Novo Testamento, agora estamos visto um texto no Velho Testamento. Então, desde Gênesis a Apocalipse, um dos temas centrais, um dos desejos especiais e importantes de Deus é que cada homem, cada mulher viva uma vida em santidade. Nós precisamos viver em santidade. Nós precisamos compreender essa demanda de buscarmos verdadeiramente, no mais profundo do nosso coração, do nosso íntimo, viver em santidade e comunhão com Deus. E é impossível nós chegarmos no objetivo da santidade sem a intimidade, sem a comunhão. Por quê? Porque a santidade não é algo que vem de dentro de nós, através da nossa força, através do nosso desejo. A santidade é algo que vem de Deus e manifesto dentro de nós, através do Espírito Santo. É impossível você viver uma vida de santidade sem o Espírito Santo habitar dentro de ti. É impossível vivermos uma vida de santidade pela força do nosso braço ou pelo nosso próprio querer. Porque quem nos dá poder, a autoridade, quem que é o dunamis e o dinamite é o Espírito Santo. É Ele que nos dá a explosão, a impulsão para vivermos uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, uma vida que alegra o coração de Deus, uma vida que honra o nome de Deus. E dentro desta manifestação, nós precisamos entender que a verdadeira santidade, ela não é só manifesta de maneira externa, mas sim interna. Como assim, pastor? A verdadeira santidade é quando você decide ser leal, ser fiel, ser obediente, quando não tem ninguém te observando. Tem pessoas que aos olhos humanos são leais, são fiéis, são obedientes, mas quando você vira as costas, elas são totalmente ao oposto de tudo isso.
São pessoas que decidem se mostrar com uma aparência enganosa. E isso, na Bíblia, é chamado com uma palavra, que era muito usada essa palavra, para falar sobre os fariseus. Qual palavra é essa? Hipócritas. A palavra hipócrita, hipocrisia, vem de ator, aquele que atua, aquele que faz algo para enganar. Então, se na frente dos outros você tem demonstrado ser uma pessoa fiel, uma pessoa leal, uma pessoa obediente, mas a partir do momento que não tem ninguém do teu lado, a partir do momento que só está você e Deus num local, e você não tem demonstrado essa lealdade, essa fidelidade, essa obediência, simplesmente isso é algo enganoso na sua vida. Isso é algo que você não tem enganado as pessoas, você tem enganado a si mesmo. E talvez você precise virar a chave nessa noite e entender que se você já tem conseguido fazer como uma peça teatral a lealdade, a fidelidade e a obediência, você conseguirá, se você deixar o Espírito Santo trabalhar no teu coração, verdadeiramente. Porque o cristão não vive de aparências. Não adianta eu subir nesse altar e pregar algo que eu não vivo, porque aqui muitos dos ouvintes me conhecem há anos e sabe que aquilo que eu prego é o que eu vivo, aquilo que eu cobro é o que eu vivo. Eu não faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Mas o pastor Keidson, sem o Espírito Santo, nunca teve êxito nisso. Porque por muitos anos da minha vida, eu tentei lutar sozinho contra o pecado, contra o erro, contra as falhas, buscando pela minha própria força viver uma vida de santidade, e nunca consegui. Mas a partir do momento que eu deixei o Espírito Santo de Deus entrar e habitar dentro de mim, quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e a partir daquele momento eu deixei ser guiado pela voz do Espírito Santo, não querendo mais fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus, eu vi que a força não era minha, mas a força que eu necessitava era do Espírito Santo que habitava dentro de mim. É Ele que me traz ânimo, é Ele que me dá força. Então você precisa entender que talvez você tenha lutado até o dia de hoje para ser liberto de algum pecado, algum erro, e você não tem conseguido, porque você está lutando com as suas forças. Mas a partir do momento que você deixar o Espírito Santo, que não irá nem lutar, porque Ele já venceu todo o pecado, toda a enfermidade, toda a miséria, todo o problema, Ele já venceu, Ele não vai vencer. A hora que você deixar Ele habitar dentro de você, a sua história muda, a sua esperança muda, a sua fé muda. Tópico 3: santidade faz parte da verdadeira identidade em Cristo. 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A santidade
ela não é opcional na vida do cristão. A santidade é uma decisão que você toma diariamente. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai deitar, você decide viver em santidade. Não é algo opcional que você escolhe em qual momento do dia você quer viver. É as 24 horas do seu dia. É os 7 dias da tua semana. É os 31 dias do mês. É os 365 dias do teu ano. Você tem que decidir viver em santidade. Não para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Para honrar e engrandecer o nome de Deus. Porque a santidade faz parte da verdadeira identidade em Cristo Jesus. Porque é impossível nós alcançarmos a santidade, a verdadeira santidade, sem aceitar a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, o Espírito Santo habita dentro de nós, e aí nós começamos a ser guiados por Ele. E aí Ele começa uma transformação extraordinária e sobrenatural em nossas vidas, que muitas vezes nós mesmos não conseguimos explicar o que tem acontecido. Porque quem conhece o meu testemunho, quem me conheceu há 18 anos atrás, não me conhece hoje. Porque quem sabe do meu testemunho, sabe quem eu era sem Jesus. E é por isso que eu nunca mais quero viver sem Ele. Porque o Keidson sem Jesus não vale nada. O Keidson sem Jesus, ele simplesmente carrega uma nomenclatura de pecados. Ele é conhecido pelas práticas pecaminosas e pelos erros que ele comete. E hoje, eu não me importo com a minha nomenclatura de pastor, mas eu me importo com a minha nomenclatura de filho de Deus. Porque todo filho deve honrar o seu pai. E quando nós honramos verdadeiramente o nosso pai, nós não queremos desagradar a Ele. É aquilo que eu disse. Nós honramos a Deus não quando nós estamos num culto. Não quando nós estamos lá fora e falamos que somos crente ou cristão. Nós honramos a Deus quando nós estamos no nosso íntimo, no particular, quando só está nós e Deus, e nós temos a oportunidade de fazer algo de errado, e nós não fazemos, mesmo que só nós estamos ali, só nós vamos saber, porque nós queremos honrar ao nome dEle. Nós não queremos envergonhar ao Deus que tem moldado e transformado as nossas vidas. Então o que nos gera santidade não é vir num culto. O culto é essencial e importante, mas o que vai gerar santidade na sua vida é a tua intimidade com Deus. É quando você estiver na sua casa, você conversar com Ele. É quando você estiver na sua casa, você ler a palavra dEle. Porque talvez você venha aqui num culto, e esse seja um momento que você lê a Bíblia, e esse seja um momento que você ora, mas ao sair daquela porta para fora, você só vai ler a Bíblia e orar novamente no domingo, quando você voltar. Se voltar no domingo, porque muitas vezes tem um shopping para ir, muitas vezes tem um jogo para assistir, muitas vezes tem um parque para passear, e você acaba voltando só na outra quinta, e ficou 7 dias sem se alimentar da palavra, e sem conversar com o teu pai que você diz que ama tanto. A santidade, ela é algo que nos leva para um nível sobrenatural de entendimento de quem é Deus, de quem Ele é verdadeiramente nas nossas vidas. Então, quando nós decidimos viver uma vida santa, o Espírito Santo nos revela verdadeiramente que somos filhos.
e que não existe nada impossível para aquele que é filho, porque o nosso Pai é dono de tudo, Ele é criador de tudo. Então, quando nós somos filhos, entendemos que nós somos filhos e fomos adotados, recebemos a herança e somos cordeiros através de Jesus Cristo, aí sim entra nós conhecermos a nossa verdadeira identidade. Tópico 4: santidade é um estilo de vida. Repitam comigo: santidade é um estilo de vida. Vou mudar a frase, repitam comigo: santidade deve ser o meu estilo de vida. Santidade é um estilo de vida para o cristão. 1 Pedro 1,15, a palavra de Deus nos fala assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em algumas coisas que fizerem. Li errado? Em o quê? Então vou repetir, vou corrigir, eu errei. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo, em todas as coisas que fizerem. Então é aquilo que eu disse: santidade você não demonstra quando está dentro da igreja, santidade você não demonstra quando você está numa roda com os irmãos em Cristo. Santidade você demonstra em todas as áreas da sua vida, seja nos relacionamentos, seja através das palavras, seja através de ações, seja através de pensamentos. A santidade é um estilo de vida e nos acompanha 24 horas por dia. Nós controlamos o que falamos, o que pensamos, o que fazemos, com quem nos relacionamos, porque o nosso principal objetivo é agradar a Deus, e não as nossas vontades, não os nossos prazeres e não os nossos desejos. Por isso que quando nós falamos que nós nos amoldamos ao mundo, muitas vezes o mundo, ele nos traz uma alegria e um prazer que satisfaz a carne, mas é momentâneo. E o prazer que nós sentimos na presença de Deus, ele é eterno. Você tem uma escolha de viver prazeres momentâneos ou prazeres eternos. A santidade se manifesta na forma que tratamos as pessoas. A santidade se manifesta na forma como administramos o nosso tempo. A santidade se manifesta na forma que administramos os recursos financeiros e outros recursos que Deus coloca em nossas mãos. E a santidade se manifesta como nós nos comportamos quando chega a tentação a um pecado. A maneira que nós respondemos à tentação é que demonstra a nossa santidade. As pessoas muitas vezes, elas não entendem o que é a tentação. Muitas vezes a gente vai dar um aconselhamento pastoral ou orar por alguém, as pessoas elas se sentem tão culpadas e se julgam tanto pelo simples fato de elas estarem passando por tentações. Mas como diz uma frase, né? Quem é você na fila do pão? Se o próprio Jesus passou por tentação, você acha que você não vai passar? Mas o problema não é a tentação.
O problema é o seu comportamento diante da tentação. O problema é a resposta que você vai dar para a tentação. Jesus, ele venceu a tentação, não venceu? E como que Cristo venceu a tentação? Através da palavra. A palavra de Deus fala: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Como nós resistimos ao diabo? Batendo o pé e falando: sai daqui, passa. O diabo sai? Se vir alguém para me expulsar o demônio, eu vou falar: passa, em nome de Jesus, sai. É através da palavra, não da palavra dita. Que em uma pregação que eu já fiz, eu falei que na tentação o próprio Satanás citou um trecho do Salmos 91. Então Satanás não tem medo de citar a Bíblia. Ele acho que conhece muito melhor que eu e você a palavra, porque ele está desde o início com Deus. Satanás estremece quando ele vê um filho de Deus vivendo a palavra, praticando a palavra. O diabo só vai fugir da tua casa, do teu lar, da onde você trabalha, da onde você estuda, aonde você está vivendo essa situação adversa, que você fala: o diabo está aqui. Ele só vai fugir dali, ele só vai sair daí quando você vencer ele, através da palavra. Você vai recitar a palavra para ele? Não. Você vai demonstrar através da sua vida a palavra de Deus. Nós somos a palavra que muitos não leram ainda. Talvez você lá no teu trabalho, lá na tua empresa, lá na tua escola, deve ser a única palavra de Deus que alguém teve acesso. Mas agora eu pergunto: será que lá você é um agente oculto de Deus, que ninguém sabe que você é um cristão? Ou os teus comportamentos, a tua palavra, as tuas atitudes têm demonstrado que você é um filho de Deus, que você é um representante do reino celestial aqui nesta terra? Quinto, a santidade é um processo contínuo. Então, uma vez santo, sempre santo, não existe. Não existe uma vez santo, sempre santo. Ou como muitas igrejas têm pregado: uma vez salvo, sempre salvo. Depois que você aceita Jesus, você é salvo. Aí você pode beber, pode usar droga, pode se prostituir, que não dá nada. Você já aceitou a Cristo, Ele te deu a salvação. A salvação é pela graça, mas a graça, ela teve um preço: o sangue de Jesus. E Ele pagou por você, mas para que você fosse liberto e transformado. Então a salvação para o cristão é contínua, é um passo de cada vez. E a santidade é um passo de cada vez. É a cada passo que eu dou, eu decido ser santo. Eu decido ser santo. Eu decido ser santo. Vejo o obstáculo, desvio. Eu decido ser santo. Eu decido ser santo. Eu decido ser santo. Eu vejo o obstáculo, desvio. Mas tem pessoas que não desviam. Elas veem o obstáculo: ai pastor, caí. Viram o obstáculo, mas não quiseram se desviar. A santidade envolve arrependimento, transformação, renúncia e crescimento espiritual. Santidade é um processo que envolve a ação do Espírito Santo de Deus, nos capacitando a vencer o pecado e nos guiando a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus.
Tópico 6. Santidade é ser um testemunho vivo de Cristo. Em Mateus, o Evangelho de Mateus 5:16, a palavra de Deus nos fala assim. Mateus 5:16, comunicação, Mateus 5:16. Obrigado. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Qual é essa luz que brilha em nós? Nós temos luz própria? A lua tem luz própria? Tem? Quem aqui estudou? A lua tem luz própria? Mas ela transmite uma claridade, não transmite? Por quê? Porque ela reflete o quê? A luz do sol. Nós temos luz própria, mas Cristo é a luz da vida. Então essa luz é a luz de Cristo refletindo através de nós. Então sem Cristo nós somos essa luz? Então vamos voltar para o texto. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O mundo em si está cheio de pessoas boas. Se você for lá fora e conhecer pessoas que nunca tiveram, ou já tiveram, um contato com a palavra, mas nunca aceitaram a palavra de Deus, não querem saber de Deus, muitos ateus, eles são pessoas boas, fazem o bem, ajudam o próximo, mas o mundo não precisa de pessoas boas, o mundo precisa de pessoas santas, pessoas que além de ser boas, decidem ser a luz do mundo, o sal da terra, a diferença por onde elas passam. Por onde você passar, você tem que deixar um legado, você tem que deixar uma marca, não uma marca sua, mas a marca de Jesus, aquele que habita em ti. As pessoas têm que ter o anseio, o desejo, a ânsia, a gana de servir ao mesmo Jesus que você serve. Porque se quando você sai daqui, lá fora, você compartilha uma vida de derrota, uma vida de murmuração, de reclamação, uma cara fechada, não sabe conversar com as pessoas, não sabe tratar as pessoas bem, é um ignorante, é um rancoroso, como que você vai atrair essas pessoas para Cristo? Se aqui dentro da igreja você tem uma personalidade, e lá fora você tem outra. Se aqui dentro você tem uma postura, mas lá fora você tem outra. Cristo, Ele não chamou a cada um de nós para sermos diferença dentro do templo. Nós temos que vir no templo para nos alimentarmos da palavra, para sermos cheios do Espírito, para nos fortalecermos na presença, para recebermos as promessas, as correções, as exortações. Mas o nosso chamado é lá fora, no nosso trabalho, no mercado, na fila, dentro do ônibus, aonde você estiver, ali é o teu chamado. É ali que você tem que mostrar a diferença. É ali que as pessoas têm que te conhecer como um verdadeiro cristão. E para finalizarmos, tópico 7, e esse é o pesado. Sempre o mais pesado a gente deixa por último. Santidade é um meio de acesso à vida eterna. Repitam: santidade é um meio de acesso
a vida eterna. Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Qual que é a primeira palavra ali? Então quer dizer que a gente tem que fazer um esforço para ser santo. Não é algo que é do dia para a noite, opa, sou santo. Não, vai ter que ter uma renúncia, vai ter que ter um sacrifício. A palavra de Deus mesmo nos mostra. E a parte B: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, eu não vou mandar você levantar a mão, mas se eu mandar levantar a mão agora, quem é santo? E se você não levantar, eu não vou mandar. Quer dizer que você não verá ao Senhor, porque só verá o Senhor aqueles que são santos. A santidade nos afasta de pessoas. Quantos aqui já decidiram viver uma vida de santidade? E quando nós decidimos viver uma vida de santidade, nós nos afastamos de pessoas, ou as pessoas se afastam de nós. Nós nos afastamos de ambientes. Nós nos afastamos dos prazeres momentâneos, que só geram um prazer momentâneo na nossa carne. Mas a santidade nos leva a viver uma vida eterna com Deus. Santidade não é nós nos isolarmos do mundo. Santidade é nós sabermos que um mundo sujo e contaminado, nós podemos ir lá e não nos deixarmos contaminar por ele, mas sermos a diferença. Nós não precisamos nos isolar, nos fechar dentro dessa igreja e falar: não, só nós aqui, vamos esperar Jesus voltar, aleluia, glória a Deus. Não, nós sabemos que o mundo lá fora está contaminado, está podre, está imundo, e a gente sair lá fora e ser a diferença, e não nos deixarmos contaminar com o pecado, com as falhas e com os erros. E a última frase para a gente repetir aqui junto, e aqui eu encerro: santidade. Vocês não são santos não, com esse ânimo. Santidade é o estilo de vida daquele que um dia quer viver com Cristo na eternidade. Agora vamos falar com postura daquele que vai viver de verdade, aquele que crê que vai viver com Cristo. Santidade é o estilo de vida daquele que um dia quer viver com Cristo por toda a eternidade. Fiquem de pé.